Amém. Aqueles irmãos que vieram preparados para entregar seus dízimos e ofertas, vocês têm a oportunidade agora. Podem dirigir à frente, assim fazer a entrega. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento de louvor, de adoração. Deus, que o Senhor esteja recebendo a nossa adoração, porque cremos que quando o Senhor age em meio à adoração, os milagres acontecem, e cremos que nesta noite milagres aconteceram neste lugar. Por isso nós te glorificamos e declaramos que toda honra, todo louvor, toda glória e adoração pertence ao Senhor. E agora, Pai, oramos por esses irmãos que estão fazendo entrega de dízimos e ofertas. Deus querido, derrama a tua bênção sobre cada uma dessas famílias. Enche os seus celeiros de bens, de prosperidade. Assim diz a tua palavra, que o Senhor abriria a janela dos céus para derramar bênçãos em abundância. E cremos que neste momento o Senhor está fazendo isso em prol do teu povo e da tua igreja. Assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Quero que você abra a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 28. Hoje, como é um culto dedicado a missões, nós estaremos trazendo uma mensagem direcionada ao tema. Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20. É um texto muito conhecido, provavelmente você conhece até de cor. Diz assim: E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, esse texto que acabamos de ler, ele nos traz as últimas palavras do Senhor, que foram registradas aqui pelo evangelista Mateus. E essas palavras, elas fazem parte de um convite especial, não opcional, dado ou entregue a Jesus para a sua igreja. É uma recomendação de grande importância aqui e uma tarefa exclusiva da igreja do Senhor. São, na verdade, na íntegra, uma ordenança de Jesus a todos os seus seguidores. Elas são conhecidas, essas palavras, como a grande comissão. E elas definem a missão primordial da igreja até que o Senhor volte. Essa é a ideia que Jesus coloca aqui. E nós perguntamos, qual é o propósito principal dessas palavras do Senhor? Porque Jesus deixou essa tarefa à igreja, a cada um de nós. E nós iremos discorrer nessa noite sobre 3 propósitos fundamentais que estão inseridos nesse texto, e nós queremos trazer aqui de uma forma resumida esses propósitos. E já entramos no primeiro deles, que é o propósito da proclamação. No versículo 18, nós temos ali Jesus nos enviando a proclamar a sua palavra. E ele inicia as suas palavras dizendo o seguinte: toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Temos aqui uma palavra interessante, a palavra autoridade. Essa palavra vem de um termo grego que significa o poder de escolher, liberdade de fazer o que se quer, o poder de reger e de governar. Enquanto há uma outra palavra na língua grega, a palavra dynamis ou dunamis, que é o poder para fazer, o poder de operação. O termo grego aqui, exousia, que é o termo que é usado pelo Senhor, é a autoridade dele para governar. Ou seja, Jesus tem essa autoridade de governo. Antes de propor essa grande comissão, Jesus, então, estabeleceu o quê? Estabeleceu a base dela, que é o seu domínio sobre todas as coisas. Essa grande comissão, ela não surge de um medo,
não surge de uma obrigação religiosa ou ainda de um proselitismo humano, que era muito comum naquela época, como também hoje, mas ela vem do fato de que Jesus é o Rei absoluto do universo. O propósito aqui é proclamar ao mundo que há um Senhor que venceu o pecado e a morte e que agora reina e vai reinar para sempre. Há dois textos na palavra de Deus que eu quero usar aqui. Um deles é 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, que fala assim: ora, ao Rei imortal, invisível. Voltando novamente, que eu pulei algo importante aqui. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra, glória para todos sempre. Amém. Faço uso também de um texto de Colossenses, capítulo 1, versículos 16 a 17, que dizem o seguinte, que diz as seguintes palavras: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas. Esses dois textos resumem toda a soberania de Jesus, toda a autoridade de Jesus, tudo quanto Jesus é. E de acordo com esses textos lidos, nós podemos afirmar, sem medo de errar, que Jesus é imortal, que Jesus é invisível, que Jesus é o Deus único, que Jesus é o Criador de tudo que existe e que Ele é eterno. Ou seja, Ele é o Senhor verdadeiro, dono de todo o poder, dono de toda a autoridade, com todos esses indicativos relacionados ao seu nome. Irmãos, assim como um general vitorioso declara o fim de uma guerra e anuncia uma nova ordem, normalmente isso acontece quando há guerras, quando há um país vencedor. Então, é anunciado o fim daquela guerra e o início de uma nova ordem. Jesus, após a sua ressurreição, ele declarou o seu domínio total. Nossa missão como igreja do Senhor é anunciar que Ele é vitorioso, que Ele é Senhor, que Ele é dono de todas as coisas. Muitos vivem sob o domínio do medo, da culpa, do vazio. Às vezes há pessoas que não querem proclamar, há pessoas que têm receio de abrir a boca, mas a grande comissão, ela nos convoca, ela nos chama para dizer ao mundo: há um Senhor que reina e Ele oferece perdão, Ele oferece salvação, Ele oferece paz e Ele tem um propósito para cada um de nós e não somente para um grupo na igreja. O segundo propósito que eu quero colocar para os irmãos nessa noite é o propósito do discipulado. Observem no texto que a ordem central não é apenas pregar, anunciar, mas principalmente fazer discípulos. O verbo principal aqui é discipular. Na língua grega a gente tem um termo, o termo mateteu, que significa instruir, ensinar, levar alguém a seguir preceitos ou instruções. Em outras palavras, descreve a ação de ensinar e treinar seguidores. O termo pode usar tanto de maneira, para aquelas pessoas que estudam um pouco da língua portuguesa, ele pode ser usado tanto de maneira transitiva, que é fazer alguém um discípulo, quanto de maneira intransitiva, que é tornar-se discípulo. Tanto fazer discípulo como tornar-se discípulo, tem que alguém haja para que eu me torne esse discípulo. De uma certa forma, o termo na língua grega quer dizer a mesma coisa, ou ele pode ser usado dessas duas maneiras. E a ação deste verbo implica em um compromisso profundo, um aprendizado ativo e não apenas uma instrução formal. Muitas vezes nós, principalmente a gente vem à escola dominical ou aos cultos da igreja porque queremos ser informados, queremos ser instruídos,
dentro de alguns princípios da palavra de Deus. Isso tudo é válido, mas na questão do discipulado, isso é algo muito mais profundo, é algo muito mais direto, mais introspectivo. Irmãos, na igreja cristã, a qual fazemos parte, a função do discipulador não é somente evangelizar, mas ele deve levar o seu discípulo, aquela pessoa que ele está doutrinando, a um crescimento e a uma maturidade cristã, assim, sem precedentes. O fazer discípulo envolve o seguinte, são 3 pontinhos aqui. Primeiro, ir. E a iniciativa aqui é nossa, é da igreja. A igreja não é um clube fechado, mas é um exército em movimento. Precisamos sair à busca de pessoas com potencial para se tornarem discípulos. Ou seja, essa é a tarefa. A principal função da igreja é ir. Muitas vezes nós ficamos no receber. Convidamos pessoas para virem quando nós devemos ir. Outro ponto que o fazer discípulo envolve é batizar. Simboliza o quê? Uma nova identidade na vida daquela pessoa. Ou seja, através do batismo, aquela pessoa é incorporada à comunidade da fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Através, então, desse batismo. E o batismo, a gente entende que é o ingresso dessa pessoa formalmente na igreja de Cristo, não somente numa comunidade local, embora a gente entende que, através do batismo, aquela pessoa passa a pertencer a uma igreja local. Mas é muito mais do que isso, porque na vida daquela pessoa que está sendo batizada, simbolicamente aquele batismo significa o quê? Uma nova identidade. E é papel da igreja não somente ir, mas também batizar os convertidos. E o outro item aqui, dentro dessa questão do discipulado, é ensinar a guardar todas as coisas. Ou seja, o discípulo é aquele que ouve ao seu discipulador para obedecer a Jesus e não apenas conhecer sobre ele. Muitas vezes nós conhecemos muito sobre Jesus, mas obedecer Jesus é o alvo principal de um discípulo. Pensando que todos nós somos discípulos, porque somos aprendizes, por mais que a gente viva aqui na terra, por mais que eu possa discipular um irmão, eu também sou discípulo, eu estou sempre aprendendo, estou sempre ouvindo a palavra de Deus. Ou seja, o princípio, ou o propósito desse princípio não é apenas informação, mas principalmente transformação. Muitas vezes nós somos apenas informados, mas não nos permitimos transformar. Mas discipular é muito mais do que informar, mas sim transformar. Significa levar pessoas a um compromisso vitalício com Cristo. E essas pessoas integradas numa comunidade de fé. Essa comunidade de fé é a nossa igreja, como pode ser uma outra igreja onde aquela pessoa está sendo inserida. E nessa comunidade de fé, essa pessoa ela tem que estar disposta a obedecer os ensinamentos que vêm através dos discipuladores. Há um texto interessante na carta de Paulo aos Efésios que cabe muito bem aqui, ali Efésios 4, a partir do versículo 13, diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá ou para cá por vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Irmãos, de acordo com esse texto de Efésios, há pontos aqui importantes que nós precisamos considerar. Na formação dessa pessoa, na formação desse discípulo. Primeiramente, nós precisamos levá-lo à unidade da fé e ao conhecimento, ou seja, fazê-lo entender que ele não faz parte apenas de um corpo organizacional, mas ele deve ter um envolvimento profundo no Evangelho e um conhecimento experimental de Jesus, conhecimento não apenas formal, mas experimental.
Outra coisa que se espera desse discípulo é a maturidade. Homem perfeito, diz o texto. Ele deve ser ensinado a deixar a infância espiritual. Todos nós, quando nos convertemos, nós passamos por um período de infância espiritual. Mas ele deve ser ensinado a deixar esse período, onde ele pode ser facilmente enganado por falsos ensinos, para se tornar firme, instruído e capacitado na verdade de Deus. Outra coisa que Paulo fala aqui, está nesse texto, levá-lo à plenitude de Cristo. O discípulo deve atingir o padrão da estatura de Jesus. Ou seja, Jesus é o nosso alvo. Jesus é aquele que nós precisamos imitar. Isso implica em refletir o caráter de Jesus, sua justiça, seu amor em todas as nossas ações. Mais algo que Paulo coloca aqui, levá-lo a entender que ele faz parte de um processo, ou de um, vamos dizer, processo aqui coletivo. A maturidade espiritual só pode ser alcançada em conjunto no corpo do Senhor, que é a igreja. Dentro dessa visão, o corpo deve ser bem ajustado, ou seja, cada irmão, cada discípulo deve estar unido em amor e entender que cada um tem o seu papel dentro do corpo, dentro da igreja, e esse papel precisa ser desempenhado para que a igreja possa caminhar de uma forma uniforme e de uma forma a que abençoe a todos os irmãos que fazem parte daquela comunidade. E, finalmente, ainda mais algo que Paulo coloca aqui, que nós devemos levá-lo a compreender o papel de levar a verdade em amor. Ou seja, o crescimento irá acontecer quando ele fala e vive a verdade em amor. É muito fácil, às vezes, a gente falar a verdade com rispidez ou simplesmente sem colocar o amor naquilo que nós estamos falando. Quando nós falamos a verdade em amor, quando os discípulos falam a verdade em amor, com certeza a igreja também vai estar crescendo em todos os sentidos. Devemos observar o seguinte: Jesus não disse, fazei membros da igreja ou de igreja, fazei simpatizantes, mas dentro do propósito do Senhor. Um discípulo deve ser um convertido aprendiz. Interessante essa palavra aprendiz aqui, mas é que um discípulo que vive com seu mestre, aprendendo o seu ofício. Nosso chamado é reproduzir a vida de Cristo nas outras pessoas com as quais nós estamos evangelizando. Eu pergunto aqui a essa altura, você está apenas ouvindo o evangelho ou você tem se tornado um discípulo que obedece e reproduz aquilo que você aprendeu em outras pessoas? A grande comissão, ela nos envolve pessoalmente e requer de nós uma absoluta obediência. Eu lembro aqui do que Paulo disse na sua carta aos Coríntios. Ele falou: se anuncio o evangelho, não tem que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Aí ele termina: ai de mim pregar o evangelho. Terceiro propósito, o propósito da presença. Isso aqui é bem interessante. Jesus finaliza suas palavras com uma promessa tremenda. Ele diz assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O propósito final da grande comissão não é nos deixar sozinhos numa tarefa impossível, mas nos conduzir a uma experiência marcante dessa presença de Cristo em nós, ou dessa presença de Cristo no nosso ministério. A missão não é somente sobre a nossa capacidade, sobre os nossos talentos. Isso até podem ser usados por Deus, mas quando a nossa missão está restrita aos nossos talentos, aí eu prego bem, aí eu canto bem, aí eu desenvolvo a área administrativa divinamente. Quando a missão centraliza só na nossa capacidade, ela não vai ser abençoada por Deus, porque é Deus quem nos capacita para realizarmos a sua obra. Como disse, Ele pode até usar os meus talentos, mas sem Ele, os meus talentos não vão surtir, não vão produzir o reino de Deus.
Devemos lembrar algo interessante aqui. Quando Deus chamou Moisés, Deus fez a Moisés também uma promessa semelhante. E tão importante quanto essa promessa que Jesus fez a nós. Jesus disse o seguinte para Moisés: certamente eu serei contigo. Êxodo 3:12. Ou seja, da mesma forma que Moisés iria iniciar um novo tempo na vida do povo de Deus, precisava da presença de Deus, a igreja também, ao iniciar um novo tempo, precisa da presença do Senhor para que ela possa ser bem dirigida, bem conduzida. Jesus expande essa promessa. É interessante que a promessa de Jesus não é apenas para um líder ou para uma liderança, mas a promessa dele é para todos os crentes, para todos os seus seguidores. E essa promessa não somente é para todos, mas ela envolve toda a estadia da igreja na terra. É interessante que ele fala: eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, ou seja, até que eu volte. Eu não vou deixar vocês, mas eu vou estar com vocês até que eu retorne para buscar a minha igreja. Irmão, se você tem medo de testemunhar, se você tem medo de ir, de discipular uma pessoa, lembre-se de algo: você não está sozinho. A presença de Cristo, ela transforma a obrigação em privilégio. Ela transforma o medo em ousadia. E é disso que nós precisamos. Há um texto em Isaías que cabe muito bem aqui, embora Isaías falou lá no Antigo Testamento, mas ele disse assim, Deus falando: não temas, porque sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra, ou com a destra da minha justiça. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. É um texto tremendo que fala dessa presença de Deus na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, e na grande comissão, talvez o fechamento das palavras de Jesus não podia ser outro a não ser esse: eu vou estar com vocês. Vá em frente, obedeçam o que eu estou ordenando, eu vou estar com vocês todos os dias, enquanto vocês viverem, até que eu volte para buscar a minha igreja. Concluindo a nossa palavra dessa noite. A grande comissão, irmãos, não é um programa opcional da igreja, mas é a razão pela qual a igreja existe. Muitas vezes nós achamos que é uma opção, a igreja pode pregar ou não, a igreja pode levar a palavra ou não. Muitas vezes as igrejas hoje, de forma geral, elas estão mais centradas, estão mais localizadas, não querem sair. A igreja precisa sair. A igreja tem que buscar os perdidos que estão lá fora. Não é ficar esperando que eles venham. Mas a tarefa principal da igreja é ir. O propósito principal da grande comissão, agora resumindo, o primeiro deles, glorificar a Cristo como Senhor de todos. Ele é Senhor. Ele merece toda a honra, toda a glória, toda a autoridade me foi dada. Segundo, é transformar vidas pelo discipulado integral. Ou seja, ao levarmos a palavra, as vidas, ao receberem a palavra, elas vão ser transformadas para viver uma vida em Jesus. E o principal é viver na obediência da presença constante de Jesus. Ou seja, Jesus não nos pede para vencer o mundo com nossos recursos, com as nossas capacidades, mas Ele nos convida para participar da expansão do seu reino, debaixo da sua presença e da sua autoridade. Não há privilégio maior para a igreja do que este. E essa capacitação nós recebemos pelo Espírito Santo que foi enviado para a igreja. O texto aqui, aquele texto que vocês estão cansados de ouvir: recebereis poder ao descer sobre vocês a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Ou seja, qualquer crente, por mais simples que ele seja, se ele pensar, se ele entender que ele tem a presença do Espírito Santo dentro dele, ele tem essa autoridade para pregar a palavra de Deus. E o desafio final que eu faço é o seguinte: primeiramente, para aquele que não é discípulo,
Pode ser que haja pessoas aqui que ainda não se tornaram crentes em Jesus. Jesus está chamando você para ser muito mais do que um ouvinte. Ele está chamando você para você ser um seguidor dele e entrar para o rol de discípulos. Que você, nessa noite, receba esse chamado e aceite esse chamado para você. Para aquele que já é discípulo, em que etapa da grande comissão você está? Será que você está só ouvindo? Será que você está só sendo discipulado? Tem gente que passa uma vida inteira só sendo discipulado, não discipula ninguém. Ou você está indo? Batizando na Igreja Batista são os pastores que batizam. Mas é o trabalho de vocês levar pessoas ao tanque batismal. O trabalho de cada um. Você está ensinando outros? Há alguém que você pode começar a discipular? São perguntas que nós fazemos. Para a igreja, para finalizar, estamos cumprindo coletivamente a nossa missão ou estamos distraídos em muitas atividades? Temos que ter muito cuidado. A igreja precisa de um programa, mas às vezes o programa só nos leva à atividade, não leva a nada produtivo no fim. Então que a gente possa pensar seriamente como igreja, lembrando que a nossa tarefa é levar a mensagem de Deus. Amém? Pastor Luiz. Amém, irmãos. Fique de pé. Oremos. Ore comigo, Deus amado. Que bom é passar um momento na Tua presença, Deus. Nos reunimos nessa noite para adorar o Seu nome, para ouvir a Sua palavra. A Sua palavra, Deus, foi exposta. Nós recebemos o recado dessa noite. E agora, Deus, nós queremos, no nome do Senhor Jesus Cristo, colocar em prática aquilo que nós ouvimos. Pai, eu me lembro agora quando Jesus olhava a multidão, ele se compadecia. Ó Deus amado, e tenhamos o mesmo sentimento. Pai, o Senhor nos capacitou, temos a unção poderosa do Espírito Santo para levar esta palavra que muda, que transforma e que salva. Pai amado, toca no nosso coração, que sejamos, ó Deus, obedientes à Tua palavra. Muitas vezes nós ouvimos, apenas ouvimos e não colocamos em prática, meu Deus. Pai, quantas pessoas nesta cidade necessitam da graça, necessitam da salvação, ó Deus, e muitas vezes nós não fazemos nada e pedimos, Deus, misericórdia. Pai, que nessa noite tudo quanto ouvimos através da Tua palavra, que coloquemos em prática, que amemos de verdade, Deus. Tua palavra diz os 2 maiores mandamentos: amar o Senhor de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, e também o próximo como nós nos amamos. Pai, que seja uma verdade, que possamos ser despertados para pregar o Evangelho. Mas quem vai convencer o homem do pecado é o Espírito Santo. Então a igreja trabalha em parceria com o Espírito Santo. Nós pregamos, nós anunciamos, mas quem vai convencer é o Espírito Santo. Mas que tenhamos essa disposição e de ser obediente à sua palavra. Obrigado pelo recado desta noite, Deus, que reflitamos nessa noite tudo quanto ouvimos e que possamos fazer a tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Júlia. A Júlia é a nossa responsável por missões. Ela vai dar uma instruçãozinha aqui. Depois teremos a nossa oferta. Boa noite, irmãos. Bom, como eu expliquei no mês passado, todo segundo domingo do mês a gente tem a nossa oferta de missões e a gente também vai aproveitar para divulgar uma campanha de oração para aquele mês. E são sempre campanhas de orações voltadas para missões. Então, antes de mostrar para os irmãos qual que é a nossa campanha desse mês, eu queria mostrar uma imagem para vocês, que é uma imagem que ajuda a gente a pensar na campanha de oração desse mês. Talvez você já tenha ouvido falar ou já tenha visto sobre a janela 1040. A janela 1040 é basicamente aquela porção ali em vermelho do mapa que engloba ali alguns países da África, do Oriente Médio e da Ásia.
E são países que têm uma concentração de pessoas muito grandes que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. Então, nessa janela, ela foca muito na questão da pobreza. A maioria desses lugares são pessoas em extrema condição de pobreza e pessoas que têm condições assim, que o Evangelho ainda não chegou até essas pessoas. Então, pensando nessa imagem, pensando nesses países, mas também em todo o mundo, a nossa campanha de geração para esse mês, a gente está focando no chamado missionário para que Deus desperte pessoas que possam ir até esses lugares onde o Evangelho ainda não chegou. Que a gente possa orar, então, para que o Senhor esteja despertando mais pessoas que realmente sintam no coração esse desejo de alcançar pessoas. O Senhor conhece a necessidade de cada lugar, de cada país. Então, que o Senhor esteja realmente despertando o coração de pessoas, missionários. A missão não é fácil. Às vezes exige renúncia, exige sacrifícios, mas que a gente possa orar, que o Senhor possa realmente colocar no coração das pessoas, principalmente jovens, que eles possam ir e realmente levar o Evangelho para todos esses lugares que precisam. Então, agora a gente vai ter o nosso momento de entrega da oferta de missões e que você possa, durante esse mês agora de fevereiro, estar orando por isso, orando para que o Senhor levante missionários que possam ir, que realmente digam sim a essa missão e possam ir levar o Evangelho para esses lugares que precisam. Amém? Então, nesse momento, você que veio preparado para... Eu sempre falo que a oferta de missões ela tem que ser programada, né? Não pode, na hora eu pego lá qualquer coisa e dou. Não. Prepara durante o mês, né, para que você possa ofertar aquilo que de fato Deus colocou no seu coração.
Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Senhor, abençoa essas ofertas nesta noite. Ó Deus, aonde elas forem atingir aqueles missionários, que a bênção do Senhor esteja naquele local, naquelas vidas. Senhor, impulsione para o trabalho. Senhor, dê ânimo no teu espírito, que jamais eles venham, Deus, a desfalecer, mas que a presença do Senhor, como prometido aqui, esteja com cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.